Tirem as crianças da sala porque a Red Bull decidiu colocar conteúdo adulto para o Grande Prêmio do Japão. Vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Essa camiseta aqui das curvas de Interlagos e várias outras você encontra lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E jogos e gift cards você tem lá na Instant Gaming, não perca a oportunidade também, link na descrição, várias promoções rolando, hein? Pessoal aproveitando bastante. Vamos começar este vídeo com alguns números sobre o merchandising e sobre as finanças da Ferrari, o que é bem interessante. Tem uma matéria bem curiosa que você confere na descrição, as fontes sempre lá na descrição, que fala do seguinte: primeiro, aquilo que a gente já sabia, né? A primeira foto do Lewis Hamilton na Ferrari foi a mais curtida que você tem nesse universo de Fórmula 1, passando das 5 milhões de curtidas lá no Instagram. Só que o ponto principal aqui é o seguinte: o efeito Hamilton, ele obviamente vai muito além de simplesmente curtidas numa rede social. Você tem um retorno financeiro que também é esperado. E o britânico Sport Business apurou junto a fontes da Puma, que é patrocinadora da Ferrari, que as vendas de merchandising nos primeiros meses aumentaram 8 vezes em comparação ao ano passado. Então aqui claramente um efeito Hamilton. A Ferrari sempre foi popular, sempre será popular, mas aumentar em 8 vezes é o efeito Lewis Hamilton, obviamente. Outro detalhe interessante aqui também que nós podemos ver é que o patrocínio da HP, que também chegou muito forte, inclusive já estampando logo de cara na Ferrari, deve dar à Ferrari mais da metade do teto orçamentário. Você não ouviu errado, o teto orçamentário é na casa dos 140 milhões de dólares, você tem pelo menos 70 milhões de dólares que vem só da HP. É um dinheiro absurdo, a Ferrari está podendo ficar tranquila então com o patrocínio, sem contar os vários outros patrocínios que ela tem. Outro detalhe importante é que no ano passado ter ficado em segundo nos construtores rendeu também 34 milhões de dólares a mais do que nos outros anos, totalizando aí cerca de 242 milhões de bonificações para a Ferrari. E nós temos então pela primeira vez em muito tempo, de acordo com a matéria, uma equipe de Fórmula 1, no caso aqui a Ferrari por si só, dando lucro ao invés de prejuízo. Geralmente a Fórmula 1, as equipes são vistas como um investimento de marketing. Você toma prejuízo na Fórmula 1, mas você consegue recuperar em outros setores. Nesse caso da Ferrari já está gerando um lucro, e um lucro considerável, com o combo Hamilton, HP e também, obviamente, a popularidade que a Ferrari já tem no mundo inteiro. É interessante ver isso, outras equipes também estão começando a ter lucros e margens muito mais interessantes financeiras, o que mostra que o teto orçamentário e essa busca por uma Fórmula 1 mais saudável tem sim o seu impacto positivo. Caso contrário, estaremos vendo aí equipes quebrando, como acontecia com certa frequência na Fórmula 1. Então é bem legal de ver isso. Quero saber a sua opinião sobre isso tudo aí nos comentários. Passando agora para a McLaren, está sendo reportado que o carro da McLaren tem um pequeno probleminha que pode ser um diferencial na busca pelo título ou na luta pelo título 2025. Lando Norris sofreu um pouquinho na China com graining na dianteira e uma instabilidade traseira, o que em tese, de acordo com o que é dito, seria melhor para o Oscar Piastri. Então Piastri se adaptaria melhor a esse tipo de carro do que o Lando Norris. É claro que é muito cedo para falar qualquer coisa, as matérias estão analisando grande prêmio por grande prêmio, pode chegar no Japão e ser outra situação completamente diferente, mas como existe uma expectativa da McLaren por si só ser a grande equipe da temporada e dela ter a disputa entre os seus dois pilotos, então obviamente vão começar a analisar os dois pilotos mais a fundo. Existe a mudança na asa traseira que pode impactar, conforme trouxemos em outro vídeo? Sim, existe. Mas ainda assim, a McLaren é a principal equipe, pelo menos em teoria, neste momento. A gente tem que esperar o Grande Prêmio do Japão e as próximas provas para tirar qualquer conclusão. Mas se isso aqui for verdade, o Piastri tem sim uma certa vantagem, porque ele vem numa evolução que já era o esperado dele. Eu falei para vocês, ele está indo o quê? Para a terceira temporada? O esperado é que ele evolua em relação às outras temporadas que estava na McLaren. E ele realmente iniciou o ano bem mais forte do que nos anos anteriores. Ele está dando muito mais trabalho para o Lando Norris nesse início de temporada do que no início de temporada de 24 e 23. E o Piastri é o monstrinho, né? É aquele cara que até o Molina brinca aqui falando que ele bebe sangue no café da manhã. É o cara que se espera que tenha um pouco mais de mental também para brigar por um título.
Então, pro Lando Norris, não é uma situação muito confortável você ter um carro que não tá tão na mão assim, sabendo que do outro lado da garagem tem um cara que vai te dar trabalho. Se fosse um piloto muito abaixo dele, como estava sendo o Ricciardo, por exemplo, aí tudo bem, mas não é o caso. A gente tem no Piastri um cara que pode dar um belo trabalho pro Norris e eu espero uma boa disputa entre eles, uma disputa franca, se a McLaren assim permitir. Saindo agora dos papaias indo para a Red Bull, nós temos duas notícias sobre a Red Bull. Primeiro, o Helmut Marko deu um feedback interessante sobre os primeiros momentos do Yuki Tsunoda como piloto Red Bull, principalmente no simulador. Ele fala que o Tsunoda já queria essa vaga, ele até fala que o Tsunoda não teria como recusar essa vaga, porque contratualmente ele seria obrigado a ir para a Red Bull se a Red Bull assim quisesse. Então o Tsunoda não tinha opção de recusar. Porém, o próprio Marko também lembra que o Tsunoda queria ir para a Red Bull, era um desejo dele, e óbvio que já falamos aqui, eu acho que nós falamos na live, né, de quarta, inclusive amanhã tem live, 20 horas, pré-GP Japão, o nosso expectativas, a nossa pré-corrida vai ser lá na live no Ressaca Express, entra lá, tá muito legal. Então nós vamos ter a live 20 horas. E a gente comentou, né, que a oportunidade para o Tsunoda é essa mesmo, porque ele não é um piloto Red Bull, a Red Bull vai querer descartá-lo assim que tiver um outro piloto para substituí-lo. E a Aston Martin não é uma garantia ali com a Honda de que vai contratar o Tsunoda. Até porque existe essa conversa do Max Verstappen indo para lá. Então, o Tsunoda, a chance da carreira dele é justamente ir bem nessa Red Bull para fazer mais nome ainda e ter um assento na Fórmula 1 nos próximos anos. De resto, não tem muito o que fazer. E aí o Marko, no intuito de elogiar, acabou também dando uma paulada no Tsunoda. Ele falou que o Tsunoda foi muito bem no simulador e que ele deu um feedback sólido, feedback técnico sólido, que era uma coisa que o Tsunoda era conhecido por não ser bom. Falava que ele não conseguia, o próprio Helmut Marko falando isso, que ele não conseguia fazer o setup de um carro, ele não entendia a parte técnica da Fórmula 1, ou seja, ele falando aqui, o Tsunoda sempre foi visto como um bagre aqui no acerto, e aí a gente não queria contratar ele. Só que isso se provou incorreto de acordo com o Helmut Marko. Então é legal ver que a Red Bull tá vendo evolução no Tsunoda, o que todo mundo vê na verdade, né? E que nesse feedback técnico também tem evolução. Fico feliz pelo Yuki Tsunoda, espero que ele faça uma boa corrida, né? Um bom final de semana na sua corrida de casa lá no Japão. E por falar agora em Grande Prêmio do Japão, eu quero que você pare o que você está fazendo e tire as crianças da sala, por favor, porque aqui eu não quero ser acusado de passar conteúdo impróprio para crianças. Você está vendo na sua tela agora o RB21 para o Grande Prêmio do Japão, uma coisa assim fantástica, um carro belíssimo, quase que pornográfico esse carro da Red Bull, fazendo alusão obviamente àquele livery que eles já usaram em 2021 na Turquia, né? Não teve Grande Prêmio do Japão naquela ocasião, acabou sendo utilizado na Turquia. A única coisa que eu tenho aqui como uma ressalva nessa pintura é que você tem o touro em metálico. Eu acredito que se ele não fosse metálico, seria mais bonito ainda, mais chamativo ainda, aquele vermelhão da Red Bull ia ficar belíssimo. Mas de qualquer forma, tá um carro muito bonito e fica pau a pau como o carro mais bonito da temporada junto da RB. Então o grupo Red Bull decidiu chutar o balde em 2025 e fazer carros belíssimos, né? Eu acho que essa pintura branca fica ainda mais bonita nesse carro, nesse regulamento 2022 para cá, do que no regulamento anterior quando foi utilizado na Turquia. Eu acho que o carro em si, a aerodinâmica do carro, o design do carro, ele combina mais com essa pintura branca, fica realmente uma coisa assim belíssima, muito bonito mesmo. A Red Bull está de parabéns com o que ela fez com esse carro para 2025 no Grande Prêmio do Japão. Então o Tsunoda vai ter aí talvez um motivo duplo para comemorar, né? Vai ter a pintura especial e quem sabe uma boa exibição para os seus fãs no Japão. Quero saber o que você achou dessa pintura aí nos comentários. A gente vai falar um pouquinho mais dela também, da pintura especial da Haas, na live de amanhã. Mas diz aí o que você achou. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!